O tema de hoje é meditação versus autoestima. Por que esse versus, né? Por que colocar um versus aí? Porque justamente a gente vai falar um pouco sobre alguns aspectos que são relacionados à autoestima que não batem muito bem com o caminho da meditação, com o caminho do mindset funcional. Na verdade, não batem muito bem até mesmo com saúde mental de um modo mais amplo, de um modo mais geral. E tem esse, como eu falei, é um tema que os nossos alunos atuais da pós-graduação em mindset funcional pediram para eu abordar. É um tema que eu abordo com frequência, estava ali no topo da lista dos temas para abordar aqui na live. Por que versus autoestima? Por que meditação versus autoestima? Antes de eu começar a entrar em quais são as questões da autoestima que atrapalham ou que não são tão coerentes com meditação, eu vou falar um pouco sobre a própria ideia de se ter um conceito como autoestima. Né? Um conceito que é psicológico, um nome que a gente dá a algo que a gente passa a se relacionar com isso. Esse nome vem para a gente junto com teorias, com conceitos, com testes que a gente pode medir. A autoestima tem vários desses testes, vários outros conceitos. Tem vários testes que você pode medir, e a gente começa então a se relacionar com esse conceito como se fosse uma coisa real, existente, que a gente está testando uma realidade quase que física, né? Para muita gente, você fazer um teste de autoestima e ver um resultado, né? Ou um teste de qualquer outro construto psicológico, é meio que parecido com você fazer um exame de sangue e você ver o resultado que deu, né? E é claro que existem suas similaridades, mas existe uma diferença muito importante, né? E essa é uma maneira de ver da ciência comportamental contextual, sobre como que a gente se relaciona com as palavras, com os conceitos, com essas ideias que ajudam a gente a entender as coisas, mas a gente tem que reconhecer os limites delas também. E a autoestima é uma dessas coisas, um desses construtos, né? Que a gente pode fazer testes, pode ver o número que deu. Esses testes, sendo muito bem feitos, geralmente passam por, né? Estatisticamente, eles têm a sua estabilidade, têm a sua a confiança, tem uma série de características estatísticas muito interessantes, mas ainda assim, eles não são a mesma coisa que um teste de sangue. Quando você faz um teste de sangue e diz que você tem tanto de glicose ou que você tem tanto de colesterol, se você pega o sangue ali e bota no microscópio, tem um negócio ali que sem dúvida nenhuma é glicose, sem dúvida nenhuma é colesterol, e não é uma outra coisa. De repente, não é realmente glicose, essas coisas aqui, a gente pode ter um outro nome, a gente pode, na verdade, juntar essa coisa com outro, chamar de outro, isso é melhor a gente chamar assim, o assado. Não, existe alguma coisa ali que você pode dizer isso aqui é glicose, existe alguma coisa ali que você pode dizer que isso é colesterol. E a gente tende a levar esse mesmo realismo, essa mesma identificação com a realidade, para uma coisa como a autoestima. Você faz um teste de autoestima e diz que você tem X de autoestima. Então é como se abrisse teu cérebro, ou seu coração, ou sei lá onde que seria, né? E tivesse algum lugar que tem uma quantidade ali de autoestima que você precisa aumentar aquela quantidade, fazendo alguma coisa, vai subir um líquidozinho, vai descer um líquidozinho, ou a quantidade de uma partícula, de alguma coisa que está dentro de você. Mas não tem nada disso. E nunca se pretendeu, nunca se acreditou que se tem alguma coisa assim lá dentro. Esses construtos científicos, eles são úteis, e são muito úteis, para a gente entender e falar sobre eles, e fazer pesquisa, e poder ajudar as pessoas com eles. Mas eles têm uma realidade diferente, eles são simplesmente construtos científicos e estatísticos. Eles são medidos fazendo uma série de perguntas para pessoas. Claro, as perguntas são muito estudadas, são muito validadas, são muito testadas estatisticamente. Uma série de perguntas, e você dá pontos nas respostas a essas perguntas. E é isso, é uma maneira muito indireta, e não uma maneira em que você tira um raio-x da cabeça de alguém, uma tomografia, e você vê ali conta quantas bolinhas de autoestima tem. Não é isso, porque não existe essas bolinhas.
Então, esse é o primeiro ponto que eu quero fazer, que vale para qualquer construto psicológico. Ele tem uma realidade diferente, que é medido através de testes, né, que você tem perguntas e que você atribui pontos a essas perguntas. Eles são extremamente úteis, mas eles são simplesmente isso. Eles são construtos úteis para a gente fazer algumas coisas em alguns contextos, e eles podem não ser úteis em outros contextos. Então aqui a gente vai falar da autoestima muito dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva contextualista funcional com relação a como a gente faz ciência. E então vamos entender que construto é isso, o que então cai nesse guarda-chuva de autoestima, né? Que algo que domina as revistas populares, os programas de televisão, as conversas entre amigos, as brigas entre namorados. É um termo que a gente vê que está literalmente na boca do povo. Está aí, todo mundo fala dele. E fala de uma forma não muito distante de como ele realmente é usado cientificamente. Sim, há uma diferença na popularização, mas não é dos piores. Existem muitos outros conceitos que são muito mais distorcidos quando são usados popularmente. A autoestima é um conceito razoavelmente bem compreendido, ou que não tem uma distância tão grande entre como se usa no dia a dia e como se usa cientificamente. Então, com isso, a gente começa a ver como um construto, né, científico, um termo, começou a ganhar uma importância na vida das pessoas. E a gente passou a se relacionar com isso como se fosse algo fundamental, como se fosse algo que tivesse uma realidade física. E passamos a dar um valor enorme para isso. E a autoestima, no seu conceito popular ou na sua conceituação científica, tem a ver com como que a gente avalia a gente mesmo. O quanto que a gente acha que a gente vale. Se a gente se avalia, se a gente tem uma estima, a própria palavra estima, né? Você fazer uma estimativa, né? Uma estimativa do quê? Uma estimativa no nosso caso, da autoestima da gente mesmo, do nosso próprio self. Então, na raiz da autoestima, existe esse conceito de se estimar, de se avaliar. E a ideia de uma alta autoestima, de uma boa autoestima, é de se avaliar bem, que quando a gente faz essa avaliação da gente, a gente sai bem na fita, né? Ou o contrário, quando a gente está mal, a gente se avalia mal. E tem várias pesquisas que mostram a correlação de autoestima com felicidade, menos ansiedade, menos depressão, em alguns contextos, em muitos contextos. Existem vários, por sua vez, esses mesmos estudos mostrando que então uma autoestima mais baixa tem o seu impacto em vários resultados que a gente consideraria negativos. Então, com isso e muitos outros estudos nesse sentido, ao longo do tempo as pessoas foram aprendendo que elas deveriam cultivar mais a autoestima. Acontece que a história não acaba aí, porque a ciência não acaba nunca, e a gente continua entendendo mais, principalmente quando a gente tem algo que é construído artificialmente, como qualquer conceito psicológico, como a autoestima, né? Por mais útil que seja um conceito, ele pode não ser mais tão útil. Ou ele não pode ser a melhor maneira da gente expressar alguma coisa. E dentro desse bolo que se chama autoestima, desse conjunto de comportamentos, que eu vou falar mais dele, que a gente chama de autoestima, a gente tem muitos comportamentos que estão ligados a essa raiz da estima, do avaliar a si mesmo, do se estimar, do se avaliar, do se julgar. Então a autoestima está muito próxima, em muitas perspectivas que a gente pode ter da autoestima, de autojulgamento. E aí, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ver que para a gente olhar a autoestima, seja alta, seja baixa, a gente está falando de resultados de estimativas da gente mesmo, de avaliações da gente mesmo, de julgamentos da gente mesmo, a gente começa a entender aonde mora o possível
perigo, o possível perigo da autoestima. O julgamento, a estimar, avaliar, e, portanto, julgar está na raiz daquilo que a gente vai falar dos problemas da autoestima, né? E existe meio que um antídoto, existe um outro conceito que é muito mais interessante, muito mais útil da gente trabalhar e da gente buscar cultivar, né? Que a gente já me viram falar aqui em outras lives também, que é o conceito de autocompaixão. Ou às vezes a gente chama de autoacolhimento para as pessoas que têm mais resistência com a palavra compaixão. Esse conceito de autocompaixão, ele tem uma interseção muito grande com o conceito de autoestima, porque tem uma correlação, no sentido que tem uma correlação. Geralmente, quando você mede mais autoestima em alguém, você também geralmente mede mais autocompaixão. Não necessariamente, mas existe uma correlação positiva e vice-versa. Então isso mostra que são construtos relacionados, que medem coisas que têm uma relação próxima entre si, mas não a mesma coisa. A gente vai falar disso. Então a autoestima, ela tem muito, e quando a gente olha, por exemplo, a escala de Rosenberg, que é uma das escalas mais usadas de autoestima, a gente vê muito que as perguntas que são feitas para avaliar quanto de autoestima que alguém tem, elas perguntam, né, coisas de o quanto que você acha que você é em relação aos outros, comparado aos outros, ou quanto que você é bom, o quanto que você se respeita. O quanto que você acha isso ou aquilo de você. Algumas das perguntas que tem nessa escala mais usada de autoestima eu sinto que sou uma pessoa de valor no mínimo tanto quanto outras pessoas. Então isso claramente você está se comparando com outros. Eu acho que eu tenho várias boas qualidades, né? Eu acho que eu sou capaz de fazer as coisas tão bem quanto a maioria das pessoas, né? Então essas são perguntas que claramente mostram como a comparação está na raiz de como a gente mede a autoestima. Não são todas as perguntas assim, mas essa é uma escala pequena de poucas perguntas. São várias delas, uma quantidade significativa, que já tem a comparação explícita. E outras têm a comparação implícita. Quando a gente está falando que a gente é bom em alguma coisa, geralmente está implícito. A gente é bom porque a gente está se comparando com o melhor que a média. Senão não tem sentido muitas vezes falar que é bom. E o julgamento, ele traz muitos problemas. Principalmente porque ele é uma forma da gente se relacionar com os nossos conteúdos, é essa forma julgadora, né? Quando a gente olha por trás desses construtos como autoestima ou como autocompaixão, e a gente olha para eles de uma ótica da ciência comportamental contextual, a gente vai ver que eles estão perguntando para as pessoas, para elas falarem sobre como elas se comportam em determinados contextos ou de um modo geral, né? Então, você perguntar para alguém, né, se ela acha que é verdadeiro a frase "eu sinto que eu sou uma pessoa de valor no mínimo tanto quanto as outras pessoas", está perguntando para ela se ela costuma se comparar com outras pessoas, e quando ela se compara com outras pessoas, ela se compara e como que ela sai nessa comparação, né? E então esse comportamento de se comparar, essa atitude, esse estar se colocando em contraste com os outros, né? Esse estar olhando para como você é em relação a como os outros são, em relação ao ideal de como deveria ser, que pode ser uma comparação, precisa ser com outro, pode ser com um determinado ideal, né? É uma forma de você se relacionar com você mesmo, uma forma de você se relacionar com as coisas que acontecem com você, uma forma de você se relacionar com a vida, né? E essa forma de julgadora e comparativa de se relacionar, esse comportamento da gente ficar se julgando e se comparando, ele pode nos trazer muitos problemas. Ele é muito versus meditação, no sentido que a gente entende a meditação no Mindset Funcional, né? Ele é certamente muito antagônico ao processo de aceitação, que é um dos processos de ACT, que é a base do Mindset Funcional. É a gente poder aceitar e acolher os sentimentos e sensações que a gente tem com a gente mesmo. O que quer que aconteça, o que quer que a gente esteja sentindo, está tudo bem. Mas a aceitação diz que está tudo bem, a gente está sentindo triste, está tudo bem, a gente está sentindo feliz, está tudo bem, a gente está sentindo máximo, está tudo bem, a gente está sentindo por baixo. A gente pode acolher o que quer que esteja acontecendo agora.
sem julgar. Né? Tem aquela definição clássica de Mindfulness, Jon Kabat-Zinn, que tem as palavras sem julgar. Então a gente vê esse contraste direto da postura meditativa com essa postura julgadora que muitas vezes é capturada nas medidas de autoestima. Já as medidas de autocompaixão mostram que a gente pode medir outras coisas relacionadas também a esse mesmo campo de coisas que a autoestima está tentando medir, mas de uma maneira bem diferente, um outro tipo de comportamento, outro tipo de atitude. Vamos lá, algumas perguntas da escala de autocompaixão. É interessante que a maioria das perguntas ela começa com quando. Ela qualifica quando alguma coisa acontece. Como, por exemplo, quando me sinto realmente mal, lembro que há outras pessoas no mundo se sentindo como eu. Outra pergunta dessa escala de autocompaixão da Kristin Neff é: quando as coisas vão mal para mim, vejo as dificuldades como parte da vida e que acontecem com todo mundo. Ou, quando algo doloroso acontece, tento ver a situação de forma equilibrada. Ou ainda, quando estou passando por um momento realmente difícil, eu me dou o apoio e o cuidado que eu preciso. Então, olha só como é diferente. É relacionado, mas é diferente. É uma outra postura, uma outra maneira de se relacionar, um outro comportamento que você tem diante do que rola com você. Né? Quando alguma coisa não está bem, ao invés de você estar se comparando e dizendo, então não está bem, então o que eu devo fazer para ficar bem? E começar a ter essa briga, então eu não estou melhor que o outro, enquanto eu estou pior do que eu deveria estar. Ao invés disso, é como que eu me acolho nesse momento. Como que eu cuido de mim nesse momento. Como eu me lembro. E aí a gente usa, ao invés da comparação, a gente usa o termo, né, que a Kristin Neff é uma das maiores pesquisadoras de autocompaixão e dessa relação de autocompaixão com autoestima. Ela fala muito de mindfulness também. Mindfulness é um dos componentes, dos 3 componentes da definição dela de autocompaixão. Então, é uma das coisas que ela chama, um dos componentes de autocompaixão, de humanidade compartilhada. É o antídoto da comparação, mas é uma comparação diferente. Ao invés de você se comparar se você está melhor ou igual ou pior que o outro, você se coloca em relação à humanidade toda, se dando conta que você não é o único que está sofrendo. Você não é o único que sofreu. Tem muitas outras pessoas que sofrem da mesma forma com você. Isso acontece com todo mundo. Sofrer é parte da existência humana e você compartilha isso com toda a humanidade. E isso é um outro tipo de comparação. É um outro tipo de se colocar em relação aos outros. Que não é uma comparação no sentido de sou maior, sou menor, é no sentido de eu faço parte. Eu estou junto. Todos sofrem também, isso não acontece só comigo. O sofrimento é parte da realidade humana, como já dizia Buda. Né? É uma das grandes verdades que a gente tem. E isso traz uma outra perspectiva, muito mais próxima daquilo que a gente busca, como, por exemplo, o processo de aceitação, que eu estava falando, flexibilidade emocional, o processo de self como contexto, né? A flexibilidade do self, que é essa capacidade da gente se colocar nessa perspectiva maior e de acolher, aceitar, abraçar o que quer que aconteça com a gente. Então, o que acontece de diferente quando a gente age meio que nessa perspectiva da autoestima de quando a gente age numa perspectiva mais meditativa ou autocompassiva, por exemplo, né? Quando a gente age com essa perspectiva da comparação, né, a gente se relaciona de uma maneira muito apegada a esses sentimentos e a esses pensamentos e essa visão de quem a gente é. Então vamos olhar cada um deles e olhar para os processos de mindfulness funcional, que são os processos de ACT também. Né? Os pensamentos. Um pensamento como, por exemplo, eu não sou muito bom em matemática. Né? Ou ninguém gosta de mim. Ou eu sou o mais feio daqui dessa turma. Ou que joga pior futebol.
Quando você tem um pensamento desse, se a tua postura, a maneira de se relacionar com os pensamentos é comparativa, é pensar, poxa, então esse pensamento é muito importante, eu preciso ter mais autoestima e eu não tenho porque eu tenho esse pensamento baixo, eu preciso fazer alguma coisa para aumentar isso. Isso vai trazer um sofrimento desnecessário e vai causar problemas bem concretos, como eu vou falar já já. Mas se você tem uma postura flexível, uma postura meditativa, uma postura compassiva, você vai poder se relacionar com esse pensamento de uma forma acolhedora. Você observar esse pensamento em você, com aquela distância que a gente costuma falar, né, da difusão, vai te despertar essa postura acolhedora, essa postura compassiva. E você vai se sensibilizar com esse pensamento sendo falado pela tua mente, como você se sensibilizaria se você visse um amigo ou uma pessoa querida falando uma coisa dessa. Você ia dizer, poxa, que isso? Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Vamos lá, vamos caminhar juntos. Não é? Vamos ver as coisas aqui de outra forma. Essa diferença de postura, essa maneira diferente de se relacionar com os pensamentos, que caracteriza a postura meditativa, é diferente da gente querer tentar mudar os pensamentos, como seria o natural em uma perspectiva de autoestima. Não, se eu tenho um pensamento negativo, ruim sobre mim, fazendo uma estimativa ruim, eu deveria trocar isso por um pensamento bom, com uma estimativa boa. Só que essa briga por tentar trocar os pensamentos ruins e os julgamentos ruins por julgamentos bons traz problemas concretos que já foram muito estudados por muitos cientistas já há décadas. Não é à toa que existe uma correlação positiva significativa de autoestima com narcisismo. Isso não quer dizer que todas as pessoas que têm uma autoestima alta são narcisistas. Não é isso. Tem uma correlação, significa que é mais comum ver isso, é uma autoestima mais alta naqueles que são narcisistas do que o contrário. E essa correlação ajuda a gente a entender alguns desses aspectos. E, de novo, não é que a autoestima seja ruim, mas que tem esses aspectos potencialmente nocivos ligados à autoestima. Né? Uma pessoa que está tentando, então, não ter pensamentos, avaliações ruins sobre si mesmo, pensamentos bons, vai, por exemplo, ser muito menos sensível a feedbacks críticos. Você não quer ouvir crítica, porque se você ouve crítica, você traz esses pensamentos ruins, você começa a fazer outros estão fazendo avaliações ruins de você, então você pode fazer avaliações ruins de você também, é natural que você vai fazer. Então, se nota que essa busca por uma autoestima mais alta, muitas vezes, deixa as pessoas menos sensíveis a críticas, a feedback. Uma outra coisa que se observa também, pessoas que buscam por uma autoestima mais alta, então buscam se relacionar com pensamentos e sentimentos difíceis como esse que eu falei, a maneira de tentar trocar, mudar esses pensamentos, abafá-los, substituir por outros melhores, né? Vai muitas vezes ser reativo àqueles que são diferentes, aqueles que colocam em evidência aquilo que você realmente não é, as suas dificuldades, né? E muitas vezes até agressivo. E para mim, o mais danoso de tudo, das consequências concretas de se buscar ativamente uma alta autoestima, né, é que quando você está na pior, quando realmente a situação objetiva, clara à sua volta, que você é abaixo da média naquela situação, você é o mais feio daqueles que estão à sua volta, o menos inteligente, ou um dos menos, e você realmente cometeu um erro muito sério, você realmente agiu como uma pessoa que não corresponde aos seus valores. Quando isso acontece, é como se a bolha da autoestima, o balão de gás da autoestima explodisse, ele não consegue te ajudar, porque você tem muitas informações e dados, evidências concretas à sua volta, que você não consegue fugir, a não ser que você se feche totalmente para a realidade, de que você, comparativamente aos outros, dessa situação, nesse momento da sua vida, ou talvez em determinadas áreas sempre da sua vida, não vai muito bem. E aí você tende a ser mais duro e mais rígido com você mesmo, e se machucar como se tentando colocar para cima através do bater, da porrada. E a gente sabe, eu já falei muito aqui, em muitas lives isso aqui, como é que isso tem um custo muito grande
na saúde mental das pessoas. Tem um custo muito grande na vida das pessoas. E, por outro lado, se você tem uma atitude autocompassiva, uma atitude acolhedora com você mesmo, o contrário acontece. Quanto mais as situações da vida acontecem que te colocam para baixo, que você está na pior, que você cometeu um erro, que você fez alguma coisa que nem você mesmo acredita que você possa ter feito e que os outros estão todos te mostrando como é que você está tão errado, ou está tão mal, ou está tão abaixo das expectativas deles. E é justamente nesse momento em que você está tão mal e sofrendo tanto que a sua compaixão por você mesmo é mais ainda despertada. Porque a nossa compaixão é mais despertada por qualquer ser, seja o outro, seja a gente, quando há sofrimento no outro. Então, quando a gente está por baixo, nessas horas que a gente precisa mais da autoestima, ela abandona a gente. Porque ela não tem onde se pegar, a não ser que a gente não olhe para a realidade. Quando tudo dá errado, a autoestima é como se fosse um balão de gás que explodisse. Quando tudo dá errado, a nossa capacidade de acolher a nós mesmos vem com ainda mais e mais força. E essa é uma diferença que não tem preço. E essa é a diferença da resiliência. A autoestima pode, não estou dizendo sempre nada categoricamente que é, até porque, como eu falei, tem uma correlação grande entre a autoestima e a autocompaixão, por exemplo. Mas a autoestima pode, né, dependendo da maneira como ela está estruturada, de que comportamentos realmente ela significa naquela pessoa, que estão mais frequentes, ela pode trazer uma baixíssima resiliência, porque na hora que as coisas dão mais errado, você tem menos os recursos de se acreditar de novo em você mesmo e de achar coisas boas sobre você mesmo, construir toda aquela imagem comparativa que você precisa para a autoestima. Mas nessa hora, você poder ter compaixão por você mesmo, ter uma postura acolhedora por você mesmo, você poder se desfundir dos seus pensamentos e poder olhar para eles só como pensamentos, você poder ter uma perspectiva de você mesmo, né, o tal do self como contexto, como fazendo parte de uma humanidade compartilhada. Isso tudo faz toda a diferença. A questão não é que a autoestima é ruim, pelo contrário. A gente vai ver uma correlação bem significativa entre autoestima, autocompaixão, entre meditação. A autoestima costuma estar mais alta nisso também. É mais como se fosse o construto errado. Aquilo que eu comecei a falar no iniciozinho da live, né? Que eu falei que esses construtos psicológicos são só palavras que são úteis cientificamente em determinados contextos, mas eles não são verdades na realidade, como, por exemplo, um exame de sangue que diz quanta glicose você tem, ou quanto colesterol você tem. Você não mede a autoestima abrindo o cérebro e contando as partículas de autoestima, olhando, tirando o raio-x do coração e vendo quanto que tem ali, ou o que quer que seja, né? Você faz respondendo perguntas, eu até dei exemplos de algumas perguntas aqui para a gente ver de onde vem, que são construtos muito bem bolados estatisticamente e cientificamente, mas que a ciência vai avançando e a gente vai percebendo que talvez eles não sejam o melhor. Então, a autoestima pode estar capturando muitas coisas ao mesmo tempo. Em algumas delas, parte delas são essas coisas nocivas. Parte são coisas que são muito boas, tanto que a autoestima é relacionada com muitas coisas muito boas também. Então, talvez, ao invés de a gente certamente não estar falando que a autoestima é ruim, de jeito nenhum, ela está correlacionada com muitas coisas muito boas, o que a gente está querendo mais dizer aqui é que talvez ela não seja a melhor forma da gente encarar, da gente entender o ser humano, entender a gente mesmo. Tem outras formas muito melhores, muito mais úteis para isso. E a autocompaixão, né, tem medidas ótimas e tem muita pesquisa já sobre isso, mais recente, mas nem tão recente, já tem bastante tempo, mais recente que a autoestima, que é bem antiga, é uma outra forma. Então, é ao mesmo tempo uma outra forma de se encarar cientificamente o tema e a gente olhar e conversar sobre o tema nas nossas, entre amigos, como eu falei, nas revistas populares, nos programas de televisão, a gente começar a falar mais o quanto que a gente tem mais compaixão com a gente mesmo, né? Ao invés de a gente falar da nossa autoestima. E isso, junto com isso, trazer essa outra forma de se relacionar com o que rola dentro da gente,
né? Que é uma forma não comparativa e julgadora, a gente não nem quer comparar com o outro, nem comparar com determinados ideais e níveis, né? Mas a gente poder muito mais, como você viu nas perguntas da escala de autocompaixão, é quando acontece algo difícil, como que eu me trato, o que eu faço, né? E aí a gente olha nessas situações mais difíceis, se a gente está sabendo poder ser o melhor para a gente, poder ser mais acolhedor, poder cuidar da gente como a gente cuidaria do nosso melhor amigo, né? De uma pessoa que a gente ama muito. Então é nesse sentido. Então a pergunta da Lúcia, aqui colocar mais uma vez, as práticas de mágica funcional podem contribuir com a elevação da autoestima? Claro que podem. Porque, como eu falei, a autoestima ela vai ser elevada à medida de autoestima quando a gente fizer trabalhos também de autocompaixão, de meditação, de mágica funcional também, né? Mas não é a melhor maneira da gente pensar sobre esse assunto. Porque ela também vai ser elevada em outros casos. Então você pode ter, existem estudos que mostram, que encaram dessa forma, que é como se tivesse quase que 2 tipos de autoestima. Não é bem assim, mas a gente pode pensar dessa forma. Tem aquele tipo de autoestima que é uma característica a gente vê correlacionada com o narcisismo, e tem aquele tipo de autoestima que a gente vê que se eleva quando se faz trabalho de meditação, de acolhimento, de autocompaixão e etc. Mas se esse mesmo termo ele pode apontar para um lado, apontar para o outro, será que é útil a gente usar, ou será que só traz mais confusão e possibilidade de armadilhas? Eu acho que é isso que eu falei dos perigos da autoestima, de armadilhas, né? Que a gente pode estar buscando uma coisa e encontrar outra. Então o convite é a gente deixar de falar de autoestima e deixar de se autoestimar, de tentar fazer essas estimativas da gente em relação aos outros ou em relação a um nível, um ideal, quer que seja, qualquer parâmetro, e passar a se acolher mais, ou se ter mais compaixão da gente mesmo, e começar a falar mais disso, o quanto que a gente tem com mais compaixão da gente mesmo, né? O quanto que a gente se acolhe, né? Ao invés de falar o quanto que a gente tem a autoestima elevada, o quanto que a gente acredita que a gente é o rei da cocada preta, se é que se usa ainda esse termo. Então esse é o convite. E é uma mudança que todos nós podemos fazer, mas que a meditação, várias práticas de meditação, de autocompaixão, de mindfulness, e certamente de mindfulness funcional também, trabalham diretamente para a gente poder diminuir esse se relacionar com os nossos conteúdos internos de uma forma julgadora, de uma forma de briga, de uma forma de conflito, né? A gente, quando tem pensamentos difíceis, sensações difíceis, sentimentos difíceis, ideias sobre o que a gente é ou não é difíceis, que a gente possa se relacionar de maneira mais flexível com isso, né? E aqui acho que deu para aqueles que conhecem, viram que eu estava falando, né, de difusão, de aceitação, de self como contexto. E claro, o contato com o momento presente aparece potencializando tudo isso aí também. E então essa é a proposta. E é por aí que a gente vê então que a meditação está versus a autoestima, e ela pode não ajudar muito a gente nessa caminhada, mas existe algo que talvez cumpra a mesma função que você está buscando de autoestima em usar um termo como esse, mas que é algo muito diferente, que vai ter uma função muito diferente na sua vida. Pois é, Milene, essa coisa da remar contra a maré da cultura é muito importante. É um tópico que eu acho que eu trago com muita frequência aqui, que é muito importante para o Mindset Funcional. O que a gente quer dizer com remar contra a maré da cultura? Quer dizer que a gente está cercado de pessoas que estão dando força para os nossos comportamentos mais comparativos, mais julgadores, e não dando força ou até meio que punindo muitas vezes nossos comportamentos mais acolhedores com a gente mesmo. E essas outras pessoas podem estar na televisão, no Facebook, na sua volta fisicamente. É isso que a gente chama de cultura, esse ambiente social que está à nossa volta. Por isso, é parte vital, integrante, assim, fundamental do Mindset Funcional, trabalhar diretamente nesse âmbito, no âmbito do ambiente social que a gente tem, para que a gente não esteja nadando contra a maré da cultura que está à nossa volta, pelo menos não tanto assim. E a gente faz isso
se cercando de outras pessoas que também estão buscando essa outra forma, diferente, né? Essa forma que está mais alinhada com essa postura mais meditativa, essa postura diante da vida mais acolhedora de você mesmo e acolhedora dos outros que estão à sua volta. E então isso eu nunca vou me cansar de falar disso. No Mais Ser Funcional, a gente não para o trabalho fazendo um trabalho de meditação com a gente mesmo, de autoacolhimento, de autocompaixão, de quer que seja com a gente mesmo. Do Mais Funcional é uma parte integrante e fundamental a gente se cercar de pessoas e fazer trabalhos formais e ter uma convivência informal com outras pessoas que também estão nessa mesma busca. Né? Aquilo que em outros contextos se chama de sangha e que a gente cria de uma maneira laica no Mais Ser Funcional. Porque aí a gente tem, claramente a gente tem uma cultura, né, pelo menos a nossa volta, em que a gente está nadando na mesma direção. A gente cria uma corrente que está ajudando a gente a nadar nessa direção. Né? E isso facilita, isso faz toda a diferença. Então, obrigado por trazer esse tema aqui. Essa cobrança pelo visual perfeito e o aumento do sofrimento por não se enquadrar nesses padrões podem ser aliviados pelo exercício de autocompaixão. Isso mesmo, Hélio, pelo exercício de autocompaixão sozinho e por se cercar de outras pessoas que também estão buscando viver dessa forma. Eu nem digo viver dessa forma porque é um trabalho que a gente está sempre fazendo para ir mais e mais, mas se cercar dessas pessoas. Não dá para fazer isso sozinho. A gente só consegue. Meditação é um trabalho social, no sentido não um trabalho social também, né, de melhorar o social do outro. É um trabalho social no sentido que é um trabalho que a gente faz socialmente, alguma coisa que a gente faz junto. Né? Não existe meditação sozinho. Só existe meditação numa comunidade de meditadores. Essa ideia de que é possível meditar sem fazer parte muito intensamente de uma comunidade de meditadores é uma distorção ocidental que o Mais Ser Funcional tenta o tempo todo corrigir. Então, não só trabalhar isso com você mesmo, mas cercar de pessoas e constantemente trabalhar com essas pessoas que também estão se colocando dessa forma. O narcisismo pode ser no sentido de fazer com que a pessoa, dentro da angústia, se sinta mais prejudicada do que outras. Essa questão da autoestima prejudicada pode estar mais associada à dificuldade de olhar o outro à sua volta? Pode também, Suzana. Exatamente de olhar ou de uma dificuldade de olhar o outro, ou de olhar o outro simplesmente de uma forma comparativa. Porque para você ser bom, né, você vê que até as próprias perguntas, várias das perguntas da escala que se mede a autoestima, é como é que você se coloca em relação às outras pessoas. Ou mesmo se você fala que você ser bom, você é bom em relação a quem? Né? Quando a gente está falando bom, a próxima coisa é melhor que. Né? E aí, se a gente está se comparando com os outros, isso fica certamente pode ir por aí. E aí a gente começa no narcisismo, a gente vai querendo não ter contato com aquilo que possa desafiar esses pensamentos, essa estima alta da gente mesmo. Então esse é uma das formas, sim. A Fernanda falando aqui, Alan, mas trabalhar demais a autocompaixão não nos deixa na zona de conforto. Às vezes não precisamos de um empurrão do tipo, tá com medo, vai com medo mesmo. Mas, Fernanda, a autocompaixão é isso mesmo, é dar um empurrão, tá com medo, vai com medo mesmo. Isso é autocompaixão. A autocompaixão não é autopiedade. Né? A autocompaixão faz isso, a autocompaixão diz, caramba, é muito difícil estar com medo, mas o medo é parte de você não vai ficar sem medo, o medo é parte da humanidade, todos nós sentimos medo, portanto, vá em frente com medo mesmo. É exatamente isso a autocompaixão. Né? Já a autoestima, a gente faz na base, você não pode ter medo. Não é tá com medo, vai com medo. Você não pode ter medo, tá errado ter medo. Você tem que não ter medo e tem que ir porque você não pode sentir isso. A autocompaixão é isso. Eu dou sempre o exemplo da compaixão, porque é muito mais fácil entender. A compaixão vem antes da autocompaixão, como a gente entende no Mais Ser Funcional, na ciência comportamental contextual. A gente aprende a compaixão primeiro, a gente foi exposto à compaixão dos outros primeiros antes de poder agir com autocompaixão. Então é mais fácil muitas vezes a gente entender a compaixão. Então imagina o exemplo que eu sempre gosto de trazer, uma criança que está aprendendo a andar. Né? Uma criança está aprendendo a andar, começa a correr e cai no chão. Aquilo dói o seu coração, você sente uma compaixão enorme, você vai ali, você abraça, você chora junto com a criança e você coloca ela em posição para ela continuar andando, fala agora vai de novo. Né?
Você não fala, não, 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 agora você não vai tentar mais andar, não precisa mais andar. Por que você vai precisar tentar andar? Não precisa mais. Não, você vai lá agora tenta de novo. É isso que é compaixão. É querer ver o outro ser o seu melhor. Eu falei muito disso na semana passada. A gente não se compara nem com os outros, nem com um ideal. Mas a gente pode ser o nosso melhor. A gente pode busca ser a nossa melhor versão, ser melhor agora do que a gente era há um segundo atrás, né? E então a gente vai constantemente melhorando. Então não autocompaixão não é autopiedade, porque compaixão não é piedade. Autocompaixão é justamente você dizer, tá com medo? É isso mesmo, é muito difícil, você tá com medo. E aí você vai com medo mesmo, eu tô junto com você. Vai lá que eu tô junto com você. Se você cair, sabe que eu tô aqui. Não só eu, como a humanidade toda tá junto, porque todo mundo tem medo também, todo mundo cai. Então, que bom que você trouxe isso, Fernanda, porque esse é um ponto muito importante. A definição de autocompaixão, de autoacolhimento no mais funcional é exatamente essa. Tá com medo? É isso. Faz parte de estar com medo. Todo mundo tem medo. Você vai continuar com medo. Mas vai com medo mesmo. O que a gente está falando, a postura comparativa, você está com medo? Você está com medo, você vai ser pior que o outro. O outro não tem medo. Você não devia ter medo. Você devia... Olha só, você não vai conseguir, se você ficar com medo, você não vai conseguir chegar onde os outros chegam, onde você se colocou como a barra que você deveria chegar, né? Então é muito importante a gente fazer essa distinção da autocompaixão e da autopiedade. Bem, gente, muito bom estar aqui com vocês. Lembrando que aqui eu estou falando sobre o mindset funcional, né, e mindfulness e meditação e outros temas, mas é muito importante praticar também, e nós temos toda semana vários instrutores de mindset funcional, inclusive muitos deles estavam aqui fazendo comentários, dando aulas gratuitas online. Você pode encontrar no nosso site, mindsetfuncional.com.br. Você vai ver a agenda de aulas online gratuitas. Eu dou semana sim, semana não, também uma aula online gratuita nas quintas-feiras, mas toda semana tem vários horários de vários instrutores de mindset funcional, e você pode praticar o mindset funcional e não só ouvir falar sobre, que também é muito importante, mas a prática, e mais do que a prática, você pode começar a viver isso que a gente estava falando aqui, de encontrar o que a gente chama a sua bolha do bem, as outras pessoas que formam o seu ambiente social acolhedor. Você começa a encontrar outras pessoas que são praticantes de mindset funcional lá também, e eu sempre convido, e os instrutores convidam você a trazer pelo menos uma pessoa em cada aula para fazer parte da sua vida, encontrar uma pessoa nova que possa fazer parte da sua vida e você começar a se conectar mais com mais outras pessoas e mais pessoas que trazem o seu melhor, né? Não vai ser todo mundo da comunidade mindset funcional que você vai querer se conectar próximo, que vai trazer o seu melhor, mas certamente vão ter algumas pessoas, e são pessoas que estão buscando a mesma coisa que você nesse sentido. E é esse o convite também, esse é um dos motivos para vir nas aulas também, que aqui a gente não consegue tanto encontrar os outros. Nas aulas a gente está no Zoom, as pessoas podem mandar mensagem privada um pelo outro, trocar WhatsApp, trocar contato, e isso é muito importante. Lembrando, mais funcional que a gente faz junto.